Prezados em Cristo, paz seja convosco. Quero convidá-lo a algumas meditações na Palavra de Deus. Na verdade, são lições bíblicas. Como não temos escolas bíblicas dominicais presenciais, continuamos gravando alguns vídeos para incentivar você a continuar aprendendo a Palavra de Deus. Neste trimestre que começa agora, neste domingo, nós vamos reestudar, foi reeditado pela nossa casa publicadora, uma revista muito importante, de um tema muito atual, falando sobre crises, que fora estudada lá em 1993. E com edição especial, então, lá naquele tempo estudávamos juntos, jovens e adultos, por causa desta conjuntura atual em que não há muita produção, onde o país literalmente está parado em vários setores. A nossa editora também achou por bem, consultando aí todas as igrejas do Brasil, de reeditar esta lição, naturalmente aplicando-a, atualizando o contexto e também o próprio tema. O tema do trimestre será os princípios divinos em tempos de crise. Ela está baseada nos livros históricos e proféticos, o livro de Esther, o livro de Neemias e também de Daniel. O livro de Daniel tanto é um livro profético quanto também histórico. A primeira parte é a história do cativeiro, do início do cativeiro, como Daniel, como Ezequiel e outros estiveram no cativeiro, mas também traz muitas profecias, inclusive a profecia chamada chave, que é a do capítulo 9, as 70 semanas proféticas. Naturalmente, todos os escatologistas conhecem, sabem, estudam, é o ponto de partida para o entendimento de toda a história da humanidade encontrada lá. Então o livro de Daniel realmente é muito importante e ele será estudado, será uma das bases para o estudo deste trimestre, a começar pela lição 1, onde vamos estudar Daniel orando por um despertamento. Despertamento. Daniel era um profeta de Deus. Talvez alguém pense, mas como que Daniel, um profeta, precisava de despertamento? Na verdade, estava orando para que o povo se despertasse. Havia muito acomodamento por parte do povo. Alguém já disse que, passado alguns anos no cativeiro, muitos já não se consideravam mais cativos, mas sim colonos lá na terra. Estavam tão bem instalados na Babilônia que alguns nem lembravam-se mais. Tanto é que quando houve a possibilidade de voltar, apenas coisa de 50 mil mais ou menos voltaram, e o número de pessoas que foram para o cativeiro era muito maior. Já haviam se passado quase 70 anos e eles se multiplicaram lá, evidentemente. Mas muitos deles ainda ansiavam verdadeiramente voltar, e quando viram essa possibilidade voltaram. A gente estará estudando estes fatos históricos, extraindo daí lições preciosas para a nossa vida espiritual nestes tempos de crise. Se naquele tempo lá do Daniel, do Esdras, do Neemias, foi um tempo de crise nacional, hoje diríamos que essa crise está ampliada a nível mundial e não apenas nacional ou mesmo congregacional, porque nós costumamos, como dizia o meu pastor, nos apegarmos apenas à nossa capela e esquecer os demais. Na verdade, todos estão debaixo de uma crise muito grande em todos os sentidos. Cada dia uma dor diferente, uma perda, e isso nos abate, com certeza, porque somos humanos. Mas, assim como o Deus de Daniel, de Ezequiel, de Esdras, de Neemias, os despertou, nós esperamos que Deus, o Espírito Santo, continue a nos despertar para a oração. E o tema desta lição número 1 é exatamente a oração. A oração. Por falar em livros históricos ou parte histórica, nós temos que lembrar que a Bíblia Sagrada tem textos normativos, aqueles que prescrevem a forma, a maneira como o crente deve se portar, viver e ser. Mas há outros fatos e outros textos e trechos da Bíblia que são descritivos, descrevem uma história, descrevem uma vida, descrevem uma experiência de alguém. E muito do que vamos ver durante todo este trimestre nas lições são textos descritivos
porém não deixam de ser muito instrutivos, porque também vivemos tempos muito parecidos ou até, como eu disse, piores do que aqueles daquela época. Então aproveite bem, se você é da Assembleia de Deus, tem a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, ou se não tem, há vídeos que estão disponibilizados normalmente no sábado à noite, da lição que será daquele domingo, seria, né, comentada presencialmente, nesse momento em que não podemos nos reunir. Esta lição número 1, ela está estruturada em 3 tópicos principais. O primeiro fala de Daniel, que foi despertado para orar. É bom que se diga que ele foi despertado para orar especificamente por aquele assunto, porque Daniel era um homem de oração. O versículo 10 do capítulo 6 nos diz no finalzinho deste texto que diante do seu Deus ele orava 3 vezes ao dia, como também antes costumava fazer. Nesse capítulo 6 você encontra lá um decreto assinado por um monarca de então, um imperador, que iria destruir todos os sábios da Babilônia, porque teve um sonho, ninguém, ou melhor, não conseguiam decifrar um sonho, coisa assim. Então Daniel foi orar, mas o texto diz que não foi orar só porque estava em apuro, como muitos de nós fazemos quando oramos só quando a coisa realmente está difícil. Não, o Daniel não era dos tais, ele orava sempre. Então entenda-se que Daniel foi despertado a orar especificamente, mas especificamente sobre o quê? Ora, sobre o cativeiro do povo, na oração do capítulo 9, ele confessa diante de Deus as falhas, reconhece que estão sofrendo, que o povo, seu povo, o povo de Judá, está sofrendo no cativeiro já há quase 70 anos, distante da sua terra, templo destruído, cativos, escravos, etc. Não porque Deus é ruim, não porque Nabucodonosor foi cruel, ele foi realmente cruel, mas não era só isso não, é porque o pecado do povo, as falhas, as negligências, a falta de espiritualidade, o pecado, para resumir, do povo causou toda essa desgraça, porque o pecado realmente causa cativeiro, causa dor, separação e assim por diante. Ele confessa isso no capítulo 9, essa oração. E o interessante é que ele, sendo um santo homem de Deus, se inclui como povo, ele faz parte da nação. Ele diz, nós pecamos, nós agimos de forma incorreta, nós não obedecemos os teus preceitos. E então, tu que é justo, ó Deus, permitiste tudo isto acontecer. Isso tudo nos ensina para o tempo de hoje também, que apesar de estarmos no mundo e muitos dos que estão me vendo e ouvindo agora procuram viver uma vida justa, santa, piedosa, regrada, estamos, porém, vivendo num mundo no meio de um povo de impuros lábios, como diz o profeta Isaías, sofremos as consequências também por sermos humanos e fazermos parte de todo esse contexto. Não tem como sair daqui. Nós temos que estar aqui. Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Somos de Deus, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, Daniel foi despertado a orar especificamente pelo fim do cativeiro. Fim do cativeiro. Curioso e até misterioso da oração é que Deus já havia dito através do profeta Jeremias, numa carta que mandou, capítulo 29 de Jeremias, aos cativos, informando-lhes que o cativeiro duraria 70 anos. 70 anos. Então Deus disse, no final dos 70 anos acontecerá a libertação. Mas como Daniel não via nenhuma evidência externa, qualquer movimento no sentido de libertação, ele orou especificamente, certamente buscando de Deus o entendimento do tempo que estavam vivendo. Senhor, até quando vai durar? Está no fim ou não? Nós estamos confessando, quero confessar as nossas faltas. Enfim, ele foi despertado para orar especificamente aí. E com esta oração, ele
evidentemente teve como resposta, como diz o tópico 3 dessa lição, o Deus, o Espírito Santo tocando no coração do Ciro, que era o rei que acaba de assumir o império, Medo-Persa, agora que vencera os babilônios, para assinar um decreto autorizando o povo a voltar, ou seja, um primeiro passo em direção à restauração plena, né? A restauração do templo em Jerusalém, do culto a Deus, da nação, da cidade, e depois a construção do muro que vem através do Neemias. Daniel então vivia uma vida consagrada, ele não era uma pessoa secular que vivia de festa em festa, de glamour em glamour, crente eventual. Não, ele não vivia de evento em evento, ele era um homem, uma pessoa consagrada, orava 3 vezes ao dia. Serve, tá bom assim? A estatura espiritual de Daniel capacita-o a enfrentar verdadeiros embates durante todo o tempo. Quando ele orou nesse momento aqui, capítulo 9, quando ele diz assim, né, no ano primeiro de Dario. Esse ano primeiro de Dario, o reinado de Dario, era o ano 539. 539. Voltando no tempo, lá em 606 começou o cativeiro. Portanto, já são quase 70 anos que ele está na Babilônia. Ele já tem mais ou menos 80 a 81 anos de idade. Nunca deixou de orar, de consagrar e buscar. Mas agora ele foi despertado para orar especificamente pela libertação, pelo fim do cativeiro. Muito instrutivo, não? No tópico 2 desta lição, nós estudaremos a respeito da resposta, então, da oração específica de Daniel. Deus respondeu, tocando no coração do Ciro, o rei pagão, que assinou o decreto autorizando os judeus de Judá, tribo de Judá e Benjamim, que estavam lá na Babilônia, escravos, como eu disse, há quase 70 anos, retornar para a sua cidade, Jerusalém. E não só autorizou, mas até contribuiu e autorizou que todos os custos para a reconstrução do templo em Jerusalém fossem feitos a partir de cofres públicos, dinheiro público. Pode receber os impostos que são tirados aí do além do rio Eufrates e apliquem lá, porque Deus do céu, o Ciro chama o Deus de Israel de o Senhor dos céus, me autorizou a construir um templo em Jerusalém. Há quem entenda, como autor desse comentário, que o Ciro foi despertado no sentido também de conhecer o Deus único e verdadeiro. Tá? É importante que outros não veem assim, acham que o Senhor do céu é uma expressão designativa genérica para qualquer divindade, mas há aqueles que entendem que ele teve uma revelação por parte do Espírito de Deus ou pelo testemunho do próprio Daniel e conheceu de alguma forma o Deus de Israel. A lição termina falando sobre o resultado de um despertamento. O primeiro resultado foi o Ciro que foi movido pelo Espírito de Deus para assinar e autorizar, então, o retorno dos cativos para Jerusalém. Agora, interessante, havia muita gente, milhares, dezenas de milhares, e apenas 50 mil se dispuseram a retornar para Jerusalém. Era realmente muito trabalhoso, como nós veremos durante vários comentários aí durante o trimestre. Mas aqueles que se dispuseram a vir foram por Deus abençoados. Queridos, então, durante todo esse trimestre próximo aqui, querendo Deus, se não conseguirmos ainda, em momento seguinte, aí nos reunirmos presencialmente lá na igreja, estaremos divulgando alguns vídeos e você poderá acompanhar de nossa igreja, no caso, a partir da igreja sede, são divulgados e disponibilizados vídeos de comentário muito mais extenso ainda sobre cada lição deste trimestre, que, como eu disse, fala de princípios divinos. Princípios são diferentes de valores culturais. Tá? Princípios são coisas eternas, coisas atemporais, imutáveis,
tá? Princípios são geradores de valores. Valores é uma coisa, tá? Pode ser local, valores culturais, localizado, temporal, como eu disse, né? Mas princípio não. Então vamos ver princípios da palavra de Deus que serviram para o tempo de Daniel, para o tempo de Esdras, tempo de Neemias e serve para hoje também. Qualquer continente, qualquer pessoa, qualquer que seja a idade, qualquer que seja a cor da pele ou o nível cultural. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente, você e o seu lar, sua família. Amém.